Sintam-se todos cumprimentados. Chamo-me Sara Jauane, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Vim falar da norma contabilística de relato financeiro 14, ativos intangíveis, da cadeira de Contabilidade Financeira 2, ministrada pelo docente Abílio Muxanga. Temos como tópicos do presente trabalho objetivos, âmbito, conceitos, caso prático, resolução e divulgações. Introdução. No contexto empresarial moçambicano, os ativos intangíveis desempenham um papel cada vez mais relevante, especialmente em setores de tecnologia como telecomunicação, farmacêutico e serviços. A norma contabilística de relato financeiro 14 ativos intangíveis estabelece diretrizes específicas para o reconhecimento, mensuração e divulgação desses ativos, alinhando-se às práticas internacionais e às particularidades do ambiente econômico de Moçambique. Objetivos da norma contabilística de relato financeiro 14. Tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico e as divulgações exigidas em relação a ativos intangíveis que não estão especificamente tratados noutras normas. A norma exige que uma entidade reconheça um ativo intangível quando forem satisfeitos determinados critérios nela especificados. Âmbito da aplicação. A norma contabilística de relato financeiro 14 aplica-se à contabilização de ativos intangíveis, exceto quando estão no âmbito de outras normas, como a norma contabilística de relato financeiro 9, inventários, norma contabilística de relato financeiro 10, contratos de construção, norma contabilística de relato financeiro 12, impostos sobre o rendimento corrente e diferidos, norma contabilística de relato financeiro 17, locações, norma contabilística de relato financeiro 19, benefícios dos empregados, norma contabilística de relato financeiro 25, instrumentos financeiros. Referem-se aos reconhecimentos e mensuração dos ativos de exploração e avaliação. Ver a norma contabilística de relato financeiro 15, recursos minerais. São despedidos com os desenvolvimentos e extensão de minerais, petróleos, gás natural e recursos não renováveis similares. Alguns ativos intangíveis podem estar incluídos em substâncias físicas, como por exemplo um disco compacto. No caso de software de computadores, documentação legal, no caso de uma licença ou patente ou um filme. Ao determinar se um ativo que incorpore elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como um ativo tangível
ou intangível, numa entidade numa entidade usa o seu julgamento para avaliação qual dos elementos é mais significativo. Conceitos. Definição de ativos intangíveis. Ativo intangível é um ativo não monetário identificável em substâncias físicas. Para ser reconhecido como tal, deve ser. Diríamos que ativos intangíveis são bens não palpáveis. Bens não palpáveis, por exemplo, de softwares, licenças, etc. Para conhecer como tal, deve ser identificável, controlado pela entidade, gerador de benefícios econômicos futuros. Identificável seria separável ou resultante de direitos contratuais ou legais contratados pela entidade. Seria a entidade tem o poder de obter benefícios futuros e restringir o acesso de terceiros. Reconhecimento e mensuração inicial. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros atribuíveis ao ativo influenciam para a entidade. O custo de ativos possa ser mensurado com fiabilidade. Ativos intangíveis adquiridos. Os ativos intangíveis adquiridos separadamente devem ser mensurados pelo seu custo no reconhecimento inicial. Ativos intangíveis gerados internamente. A geração interna de ativos intangíveis deve ser dividida em duas fases. Fase de pesquisa. Na fase de pesquisa, os gastos devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. Na fase de desenvolvimento, os ativos intangíveis gerados internamente devem ser reconhecidos se apenas a entidade puder demonstrar a viabilidade técnica de incluir ativos, a intenção de incluir o ativo, a capacidade de usar ou vender o ativo, como que o ativo gera benefícios, a disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros para concluir o desenvolvimento, a capacidade de mensurar com fiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo durante o seu desenvolvimento. Mensuração após o reconhecimento. Após o reconhecimento inicial, uma entidade deve escolher uma prática contabilística, o modelo de custo ou o modelo de revalorização. Modelo de custo. O ativo é mensurado pelo seu custo menos qualquer amortização acumulada e qualquer perda por imparidade acumulada. Modelo de revalorização. Os ativos são mensurados pelo seu valor justo, que seja o seu justo valor, e a data da valorização menos qualquer amortização acumulada subsequente e qualquer perda por imparidade acumulada subsequente. Este modelo pode ser aplicado se o justo valor puder ser determinado por referência a um mercado de ativos. Vida útil, amortização e imparidade.
Vida útil. A vida útil de um ativo intangível é definida e indefinida. Na vida útil definida, quando é possível estimar o período durante o qual o ativo gera benefícios econômicos, e indefinida, quando não há um limite previsível para o período durante o qual o ativo gerará benefícios econômicos. Amortização. Ativos intangíveis. Amortização são ativos intangíveis com vida útil definida devido a ativos intangíveis com vida útil definida devem ser amortizados ao longo da sua vida útil, e a amortização deve começar quando o ativo estiver disponível para o uso e deve refletir o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros. Imparidade. Realiza-se teste de imparidade sempre que houver indícios que é um ativo que está a ser desenvolvido. Se o valor recuperável for menos que o valor contabilístico, deve ser reconhecida como uma perda por imparidade. Divulgação nas demonstrações financeiras. As entidades devem divulgar vida útil ou taxas de amortização, modelo de mensuração adotados, montante bruto de amortização acumulada, reconhecimento ou reversão de imparidade, ativos intangíveis em curso. Aplicação em Moçambique. O reconhecimento de ativos intangíveis em Moçambique é desafiador, especialmente em PME. Setor como telecomunicação, educação privada e software beneficiam mais diretamente na norma. A norma estimula maior rigor e padronização na contabilidade e investimentos de tecnologia e propriedade intelectual. Temos aqui um caso prático onde temos a empresa Tecnosoft Limitada, que adquiriu uma licença de software no valor de 900 mil meticais. E em 1 de janeiro de 2023, a vida útil estimada da licença é de 3 anos, sem um valor residual. A empresa adota pelo modelo de custo. E temos os requisitos, onde pede-se o registro do ativo na data de aquisição, cálculo de registro da amortização anual e apresenta o valor líquido dos ativos no final de cada ano. Temos aqui a resolução, que temos os lançamentos e o cálculo da amortização anual. Temos na conta 3.2 ativos tangíveis, que seriam as licenças, a debitar 900 mil. Temos a acreditar a conta 1.1 ou 1.2, caixa ou bancos, o mesmo valor de 900 mil meticais. Para o cálculo da amortização anual, usamos a fórmula amortização anual igual ao valor anual menos valor residual do período N vezes 4, que foi feito o cálculo. Lançamento da amortização anual. Temos o seguinte lançamento para amortização anual. Temos a debitar a amortização de ativos intangíveis, a debitar 300 mil,
E temos a crédito amortização acumulada, o mesmo valor. Para o valor líquido do ativo, final de cada ano, temos no final de 2023, fizemos fizemos o cálculo, usamos o valor de 900 mil menos 300 mil, que é igual a 600 mil meticais no final de 2023. No final de 2024, fizemos o valor de 2023 menos 300 mil, e temos 300 mil no final de 2024. No final de 2025, usamos o total de 2023 menos o valor 300, que é o valor da amortização acumulada, menos o 300, que é igual a zero. Conclusão. A norma contabilística de relato financeiro 14 é essencial para refletir adequadamente os investimentos intangíveis das empresas moçambicanas. Quando corretamente aplicadas, promove clareza, responsabilidade e apoio à tomada de decisão. No entanto, sua implementação exige formação técnica, rigor documental e capacidade de avaliação confiável. E desde já dou como encerrada a minha apresentação. Obrigada pela atenção dispensada.